A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, estamos no segundo áudio da palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo de número 9, agora no versículo de número 18 ao versículo de número 41, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia e vamos concluir este capítulo do Evangelho de João, em nome do Senhor Jesus, amém? Para a honra e glória dele, vamos obter a sabedoria, vamos buscar aquilo que o Senhor tem, que é buscar primeiro o reino dos céus, vamos buscar e almejar o que tem na casa do Pai, amém? Abra sua Bíblia e vamos meditar em nome do Senhor Jesus, amém? Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Tornaram, pois, a dizer ao cego: Tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via. E perguntaram-lhes, dizendo: É este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram-lhe: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou que lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntar-lhe a mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: Tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram-lhe dizendo: Que te fez ele ver? Como lhe abriu os olhos? E respondeu: Eu já vos disse, não ouviste, para que queres tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: Discípulos dele? Sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe: Nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Respondeu eles e disseram: Tu és nascido de todo o pecado e nos ensina a nós. E expulsaram-no. Jesus ouviu que tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse-lhe: Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? E Jesus disse-lhe: Tu já tens visto, e ele é aquele que fala contigo. E ele lhe disse: Creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram: Também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecados, mas como agora dizes, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Amém? Agora, amados irmãos, concluindo o capítulo de número 9, vem nos dizer que então os fariseus não acreditam que aquele homem estava dizendo a verdade, então manda trazer os pais daquele homem, se realmente este era cego. Então os pais deste homem, apresentando diante os fariseus, diz a palavra do Senhor que eles perguntam: Realmente este é vosso filho e que era cego? Como agora ele vê? Então seus pais disseram-lhe: Não sabemos como ele está vendo agora, mas ele havia nascido cego, mas como ele agora vê, não sabemos. E nem quem abriu os olhos dele, não sabemos. Ele tem idade suficiente, pergunte a ele. Então diz a palavra do Senhor que os pais deste homem não falaram e nem confessaram que Jesus era o Cristo,
porque eles sabiam que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Mas a palavra do Senhor, amados irmãos, no versículo de número 33, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nos diz que, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Aqui neste caso, amados irmãos, eles não confessaram que Jesus era o Cristo, porque eles estavam temendo aos homens. Eu venho a dizer a vocês, preguem a verdade, que é a palavra do Senhor, a Bíblia, porque muitos não estão pregando a verdade, mas com medo de ser expulsos dos seus cargos, de igrejas, para se manter nelas, porque não querem confessar que Jesus é o Cristo, não querem confessar, não querem profetizar aquilo que Deus tem mandado. Mas eles querem profetizar aquilo que vocês querem ouvir, que é prosperidade, saúde, coisas que são terrenas, mas exortar a igreja que é necessário de trazer os pecadores ao arrependimento. As pessoas não querem pregar essa palavra, e essa palavra que eles não querem pregar é a palavra de Deus. Então eu venho a exortar vocês com a palavra do Senhor. Ainda que vocês possam ser expulsos de seus cargos e também da igreja, confesse a palavra de Deus, confesse aquilo que o Senhor tem tratado com você, porque o que você tem deixado de fazer é a obra dele. E se vós permanecer assim, deixando de fazer aquilo que o Senhor tem mandado, de ir e pregar o Evangelho, de trazer as pessoas ao arrependimento com a palavra, vocês não entrarão no reino dos céus. Porque a palavra do Senhor própria nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 10, de número 33, aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei. Por mais que vocês tenham pregado o Evangelho até uma certa parte do caminho com a verdade, mas no final dela você tenha corrompido ela, trazendo coisas que não são de Deus, não entrarão no reino dos céus. Porque aquele que omite a palavra de Deus, aquele que não confessa, aquele que não pratica aquilo conforme a vontade de Deus, não entrará no reino dos céus. Porque a palavra do Senhor nos diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, faça conforme a vontade de Deus e não conforme a vontade dos homens, porque a palavra do Senhor nos declara que eles seriam expulsos se declarassem que Jesus era o Cristo. Mas voltando à palavra do Senhor, o que mais nos chama a atenção aqui neste versículo, no versículo de número 29 em diante, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Os fariseus estavam dizendo, você não pode chamar este homem de filho de Deus, porque não sabemos de onde ele é. Mas se ele tivesse comprometimento, como estão dizendo no versículo, que são discípulos de Moisés, eles saberiam que estavam diante do Filho de Deus. Então aquele homem que era cego e agora já não é mais, diz a eles, nisto é que está a maravilha, porque não sabemos de onde ele é. É nisto que opera a maravilha. Vocês estão dizendo que não sabe de onde ele vem, mas esta é a maravilha. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a vontade, a este ouve. Ele está dizendo, nós somos pecadores. Mas se formos tementes a Deus e fazer a vontade dele, ele vai nos ouvir. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Ele está dizendo que conhecia, aleluia, a palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até o último Velho Testamento. Ele está dizendo que desde quando ele teve conhecimento da palavra de Deus, desde o princípio do mundo, nunca alguém havia visto sendo cego, nunca tinha operado tal milagre assim como nele agora operava. Ele está dizendo, se este não for de Deus, ele nada poderia fazer. Ele está confessando diante dos homens, dizendo, ele é filho de Deus. Porque se ele não fosse, ele não poderia fazer nada no nome de Deus. E ele está falando no nome de Deus. E milagres e prodígios estão acontecendo. E vocês não estão acreditando no próprio Filho de Deus, no qual trouxe a mensagem a vocês. E vocês dizem que seguem as leis de Moisés. Mas se vós mesmos seguissem as leis de Moisés, vocês entenderiam que este homem é o próprio Filho de Deus. Então diz a palavra do Senhor que este homem,
aleluias, confessando isto, os fariseus ficam irados e dizem a eles: você é um pecador. Conhecemos a palavra de Deus, somos conhecedores da palavra, e você, que é um pecador, está nos tentando nos ensinar que já possuímos a sabedoria de Deus? Então diz a palavra do Senhor que então, por causa dele ter confessado que Jesus era o Cristo, ele foi expulso da sinagoga, mas ele não se importou com isso. Mas agora eu venho a vos lembrar. Tantas pessoas são conhecedoras da palavra e não praticam, não é mesmo? São fariseus modernos, fariseus que surgiram de querer nos exortar com a palavra de Deus, querer nos impor os mandamentos de Deus, mas eles mesmos não seguem a palavra de Deus, não seguem o que Deus ordena fazer, e querem julgar e condenar aqueles que estão entrando no caminho de Deus agora, aqueles que estão começando, aqueles que estão iniciando com a palavra de Deus. Não o condene, porque assim como os fariseus estavam condenando eles que serão condenados. Mas este homem foi salvo, sabe por quê? Porque este homem teve um encontro com Deus após isto, porque Jesus ficou sabendo que este havia sido expulso. Então ele se aproxima deste e pergunta: você crê no Filho de Deus? E ele diz: Senhor, quem é ele? Ele está dizendo: mostra-me quem é, para que eu creia. Então Jesus diz: você já tem visto, e ele é aquele que fala contigo. Então diz a palavra do Senhor que tão somente este homem crê no próprio Filho de Deus e que começa a adorar o Senhor. Então eu venho a vos dizer, este homem foi salvo, porque ele confessou diante dos homens que Jesus era o Filho de Deus, que este era verdadeiramente o Filho do Senhor Jesus, o Filho de Deus. E então, concluindo a mensagem, amados, diz a palavra do Senhor que Jesus diz: eu vim a este mundo para juízo, para trazer o juízo ao mundo, a fim de que aos que veem, aos que não veem, vejam, e aqueles que veem sejam cegos. O que Jesus está trazendo a cada um de nós? Assim como os fariseus, porque os fariseus estavam presenciando aquele momento, e quando eles ouviram aquilo, disse: Jesus, você está nos chamando de cegos? Por quê? Então Jesus conclui dizendo: vocês são cegos porque vocês veem. Então eles não entendem. Jesus está dizendo: se fossem cegos, vocês não teriam pecado, porque eles estavam pecando com os seus olhos. Porque a palavra de Deus nos exorta também dizendo que muitos pecam através dos olhos. A maioria dos pecados, amados, é através dos olhos. Porque a concupiscência da carne faz com que a gente peque. Então Jesus estava exortando eles dizendo: se vocês fossem cegos, vocês não haviam pecado, assim como este. Mas como agora vocês estão vendo, como vocês têm a visão, vocês são cegos e o pecado permanece em vós. Sabe por que ele permanece em vós? Porque vocês têm praticado e vocês não abandonam os seus próprios pecados. Então Jesus assim exorta a cada um de nós dizendo: cuidado com os seus olhos, cuidado com aquilo que agrada a sua carne, porque aquilo que é agradável à sua carne é abominável diante de mim. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, amados irmãos, e que continue, aleluia, nos trazendo a sabedoria e a unção de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? No próximo áudio, amados irmãos, vamos falar sobre Jesus, o bom pastor. Aguardo você no próximo áudio, se assim o Senhor nos permitir e nos conceder, aleluias, mais um dia de vida. Amém? Que Deus abençoe a nossa família e a todos os nossos irmãos, aleluias, e todos que evangelizam e pregam a verdade do Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus.